Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, o canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor do conhecimentos pedagógicos e atualidades para você que está se preparando para as mais diversas áreas de concurso público aí espalhadas pelo Brasil. Então, olha só, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, muito importante, que sempre cai em prova com muita recorrência. Globalização. Globalização que é esse fenômeno de cunho social, político, religioso. Né? Então a globalização é uma das principais características da evolução da humanidade após a queda do Muro de Berlim. Okay? Então hoje nós vamos ver as principais características. Principais pontos que podem estar presentes aí na sua prova para você gabaritar qualquer tipo de questão na área de atualidades que fale sobre globalização. Tudo bem? Então vamos lá, vou botar aí na tela para você. Olha lá, ó, globalização, tá aí, ó, globalização comigo, professor Luiz Dudu. E aí eu já vou fazer o quê? Aí eu já vou, ó, deixar aqui, ó, o meu Instagram para você, que é @luizdudes. Não tenha medo não, vá lá, aperta esse botão de seguir, dá essa moral aí pro nosso trabalho, sempre com conteúdos muito importantes e muito pertinentes aí para a sua aprovação. Então é importante lembrar, logo de cara, que a globalização ela é o quê? A globalização ela é um fenômeno, mas ela é um fenômeno de cunho o quê? Vou botar só as iniciais aqui. De cunho social, de cunho econômico e de cunho político, ok? Então, globalização é o fenômeno de cunho econômico, político e social. E ela marca o quê? Qual é a principal característica da globalização? Ela faz o quê? Ela faz a integração. Ela faz a integração dos mais diferentes países do mundo por meio de tecnologias de educação e também de comunicação, melhor dizendo, e também por meio de tecnologias econômicas. Então, a integração entre os principais países do mundo geralmente acontece por conta de tecnologias de comunicação e também de tecnologias econômicas, principalmente dentro de acordos econômicos, os famosos blocos econômicos, né? O Mercosul, o NAFTA, o ASEAN, que nascem com a perspectiva de fazer com que haja uma integração maior entre os países daquela determinada região, daquele determinado continente, facilitando a importação e a exportação de mercadorias, ok? Então vamos lá. Globalização econômica é o processo econômico e social, olha só. Processo econômico e social de quê? De integração, já está aí para você. Que estabelece a integração entre países e pessoas de todo mundo. Então, através dele, empresas. Ó, isso aqui é muito importante. Países e instituições realizam trocas financeiras. Mas é apenas trocas financeiras? Não, são trocas culturais e também trocas comerciais, sem restrições o quê? Sem restrições ideológicas. Então, no mundo inteiro nós temos diversas marcas, como aqui, ó, Samsung, como Nokia, como HP, BMW, Microsoft, Pepsi, né, Coca-Cola, Marlboro. Então, essa integração geralmente acontece por meio de quê? Também por meio de aspectos tecnológicos ou por meio da nossa famosa o quê? Internet. Por meio da nossa famosa internet. Ok? Então a globalização econômica, ela é um fenômeno que foi aprofundado após o quê? Ó? Após a queda do Muro de Berlim em 1989. Então a partir desse momento deixou de existir a divisão que vigorava no mundo entre capitalistas e socialistas. Com isso, houve um aumento de fluxo de mercadorias em transições financeiras. Então, dentro desse contexto, várias associações entre Mercosul, APEC e NAFTA. Então, vamos lembrar só de uma questão aqui muito importante. O mundo ele passou a ser polarizado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ok? Então ele passou a ser polarizado após 1945.
1948 nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também nós temos daí para frente Guerra Fria. Então o mundo ele se torna polarizado. De um lado nós temos os capitalistas, de outro lado nós temos os socialistas, né, que são visões econômicas de cunho diferente. Socialistas com uma visão econômica mais estatal, mais planificada, de intervenção direta do Estado, e os capitalistas que não defendem a intervenção do Estado na economia, ou seja, os capitalistas defendem o livre mercado. Então, o mundo passou por essa polarização desde 1945 até 1989, que quando acontece a queda do Muro de Berlim lá na Alemanha, que dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma de cunho comunista, socialista, outro de cunho capitalista. Então, a derrocada do socialismo acontece a partir da queda do Muro de Berlim, ok? Isso é importante dizer. Então, olha só. Então, de um lado nós vamos ter quem? Capitalistas. Quem são os capitalistas? Obviamente quem? Os Estados Unidos. E por outro lado nós vamos ter quem? Os socialistas. Quem são os socialistas? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Então, nesse sentido, de um lado nós temos quem? De um lado nós vamos ter capitalistas, de outro lado nós vamos ter socialistas. Mas com a queda do Muro de Berlim, ficou muito bem definida a ascensão de quem? A ascensão do capitalismo. A partir do que, ó? A partir da queda do Muro de Berlim, a ascensão do capitalismo, a entrada de Mikhail Gorbachev na União Soviética e a inserção de uma economia liberal no que viria a ser a Rússia posteriormente. Com isso, nós vamos ter o quê? Um aumento nas transações econômicas e financeiras dentro de uma perspectiva mercadológica. Surge o quê? Surge os famosos blocos econômicos, como o Mercosul, que é o bloco econômico da América do Sul. A APEC, né? E o NAFTA da América do Norte, ok? Para que servem os blocos econômicos? Os blocos econômicos servem para fazer a integração econômica de países que pertencem a uma mesma região. Países que utilizam a mesma moeda, por exemplo, ou moedas semelhantes, como é o caso da União Europeia, como é o caso do próprio NAFTA, que na América do Norte, que pega Canadá, Estados Unidos e México, ou de países que utilizam moedas que não são semelhantes, mas que entregam ali o mesmo eixo econômico, como é o caso da América do Sul. Né? No Brasil nós usamos o real, no Paraguai é o Guarani, no Uruguai é o peso uruguaio, né? Peso argentino e assim sucessivamente. Então a globalização ela faz com que essa relação econômica ela seja o quê? Ela seja uma relação econômica mais fluida, permitindo com que haja uma facilitação na importação e na exportação de mercadorias, ok? Então, nesse sentido, as empresas transnacionais, o que são empresas transnacionais? São aquelas que são formadas, criadas fora do país e tragas para cá pelo processo de comercialização. Então, as empresas transnacionais comercializam no mundo todo, são os principais agentes da globalização econômica, ou seja, as principais marcas do mundo. É certo que ainda falamos de governo e nação, no entanto, esses deixaram de representar um interesse da população. Então, nesse sentido, as principais marcas do mundo aí, Apple, Johnson Johnson, Microsoft, IBM, Coca-Cola, né, que quase ninguém conhece, Google, Nike, Ferrari e assim sucessivamente. Então, essas marcas aqui, elas representam o quê? Elas representam a integração, o quê? Global. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, provavelmente você vai ter o quê? Você vai ter uma loja ou um produto com essa marca, com essas marcas, né? Então nós temos aí o significado de integração dentro de uma perspectiva global. A globalização econômica só foi possível com o neoliberalismo, que é adotado nos anos 80 pela Grã-Bretanha, de Margaret Thatcher, e pelos Estados Unidos, de Ronald Reagan. Então, o que seria, vamos lá, o que seria neoliberalismo? Neoliberalismo é a menor atuação
do Estado na economia, ou a menor interferência do Estado na economia. O neoliberalismo, ele é um desdobramento do capitalismo. Okay? Enquanto capitalistas, liberais defendem a ideia de que a economia é livre, nós temos a perspectiva neoliberal, influenciada pelo keynesianismo norte-americano da década de 20, da década de 30. Que diz mais ou menos o quê? A atuação do Estado ela é importante, mas ela deve ser mínima, garantindo assim questões básicas e basilares dentro de uma perspectiva o que? Social e econômica. Mas a atuação do mercado ela deve ser livre. A taxação de preços ela deve acontecer de forma livre. O comércio deve acontecer de forma livre também. O contrário do que diz o socialismo. A economia socialista, que tem uma perspectiva mais planificada, uma perspectiva de maior intervenção do Estado. Ou seja, o Estado controla a economia, o Estado é que dita os preços, o Estado que diz o que vai ser importado e o que vai ser exportado. Então é o Estado que determina essas coisas dentro de uma perspectiva socialista, porque dentro de perspectivas como do Plekhanov, como do Gramsci, como do Karl Marx, de filósofos socialistas, isso garantiria um menor índice de desigualdade. Enquanto dentro da perspectiva deles, que são contrários, obviamente, às questões liberais, o liberalismo e a globalização garantem as desigualdades, porque nem todas as pessoas teriam acesso a esses produtos. Produtos que dentro de um sistema capitalista são extremamente caros, ou seja, para pessoas que teriam realmente condições de terem aqueles produtos. Então, quem é anti-globalização diz o seguinte, a globalização é apenas para alguns e não para todos, né? Então, nesse sentido, é isso que seria, então, neoliberalismo. Neoliberalismo seria o que, então? Neoliberalismo defende essa perspectiva. Vou destacar aqui para você, ó. Defende essa perspectiva de quê? De menor atuação do Estado aonde? Na economia, tá? Então, é a partir de ideais neoliberais que a globalização começa a ganhar forma no mundo, ok? É a partir disso, então, que nós temos, então, a inserção da perspectiva capitalista cada vez mais acentuada, ok? Então, o neoliberalismo, ele faz o quê? Ele defende que o Estado deve ser um regulador, ou seja, ele é o quê? Ele é um controlador. Ele é um controlador e não um impulsor da economia. Então, igualmente, aponta a flexibilidade das leis trabalhistas como uma das medidas que é preciso tomar para que, a fim de fortalecer a economia de um país. Então, para a perspectiva neoliberal, quanto mais direitos você tem, menos oportunidades de emprego você terá, porque, obviamente, os patrões vão querer contratar menos, tendo em vista os direitos que irão pagar. Quanto menor é os direitos trabalhistas, maior serão as oportunidades de trabalho pelo fato dessas empresas, dessas transnacionais, desses patrões precisarem muito mais de mão de obra e não terem que arcar tanto com despesas de leis trabalhistas, ok? Então, essa é a perspectiva neoliberal que defende que o Estado deve ser apenas um regulador. Ou seja, ele é o que, pessoal? Ele é um. Vou até escrever de novo aqui, para ficar mais legível. Ele é um controlador. Ele é um controlador, regulador do que? Da economia, ok? Então, dentro desse sentido, nós temos aí o neoliberalismo pós o quê? Pós 1989, queda do Muro de Berlim e a sua ascensão, ok? O neoliberalismo no Brasil começa com o governo de quem? De Fernando Collor. Opa. Começa com o governo de Fernando Collor de Mello e se consolida com a chegada do governo de Fernando Henrique Cardoso, o nosso famoso FHC,
que privatizou muitas empresas que eram estatais. Houve redução de investimentos públicos e privatização de empresas que eram estatais. Aqui, ó, nós podemos citar o famoso caso da Vale do Rio Doce, né? Que era uma empresa estatal que foi privatizada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, Fernando Collor de Mello tinha um lema que era o lema da caça aos marajás, ou seja, aqueles que se aproveitavam do setor público, aos servidores públicos que se aproveitavam das facilidades e das oportunidades para então ganharem dinheiro, para então se alavancarem financeiramente. Então ele teve uma campanha muito voltada de combate ao setor público, o Fernando Collor de Mello no caso, né? Então por isso Collor de Mello propõe a criação de uma nova moeda. Então, mudanças de leis trabalhistas, aberturas do mercado nacional e privatização de estatais. Essas medidas ficaram conhecidas como Plano Collor, a tentativa de fazer o quê? Uma recuperação econômica do país, a fim de abrir o Brasil ao quê? Aos mercados internacionais, ou seja, incentivar o quê? A globalização. Incentivar a globalização. O país participou da fundação de alguns blocos econômicos e regionais, como o quê? Como o Mercosul, ok? Então, nós, dentro do governo de Fernando Henrique Cardoso, que implantou ideias neoliberais no Brasil, nós tivemos, então, a privatização da telefonia estatal, como a Telebrás, a TLJ, a Teslip, Telemink e etc. De empresas, né, que eram empresas públicas. Venda dos bancos estatais, né, como o Banestado, o Banesp, o Panerj e assim sucessivamente. Privatização de empresas como a Embraer, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, dentre outras. Redução de 20% dos funcionários públicos, tá? Em nível federal e estadual, ok? Então, essa menor participação, digamos assim, de servidores, ou melhor dizendo, a menor contratação de servidores públicos dentro de uma perspectiva neoliberal traria uma maior abrangência e abertura de mercado, ok? Então, quanto menor a participação do Estado, melhor para o fluxo da economia. Por isso que o Fernando Henrique Cardoso é considerado um dos pais do neoliberalismo no Brasil. Okay? Terceirização de trabalhadores e vários setores de serviço do Estado e abertura do mercado nacional para empresas que são estrangeiras, garantindo assim um maior fluxo econômico. Então, nesse sentido, tendo dito todas essas coisas, agora nós vamos então resolver algumas questões. Vamos resolver algumas questões só para consolidar o nosso conhecimento e eu vou botar aí na tela para você. Vamos lá? O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ou seja, de quem? Da ONU, reuniu-se para debater a respeito da questão da disputa de Essequibo, mas não chegou a uma resolução. E aí, pessoal? Questãozinha de certo e errado, tá? Questãozinha de certo e errado. E aí, o que você me diz? Pausa o vídeo, leia e depois volte para a resolução, ok? Questãozinha de número 1, certo ou errado? Isso aqui, ó, a disputa de Essequibo é uma crise, tá? É uma crise geopolítica entre a Venezuela e a Guiana. Aquele território que é reivindicado pelos venezuelanos, mas que há tempos já pertence à Guiana desde a sua emancipação.
Então, aquele território é um território extremamente importante para a Venezuela. Por conta de quê? Por conta de grandes poços de petróleo que alavancaria a economia venezuelana. Então, questão de número um aí, ó, certinha, tá? Não houve um acordo, não chegaram então a uma resolução dessa problemática entre venezuelanos e a Guiana. Então, questão de número um aí, ó, muito mais do que certa. Questão 2. A atual etapa da economia mundial, comumente denominada de globalizada, é assinalada pela ampliação dos mercados mundiais e pela própria transformação do conceito de fronteiras nacionais. Então vamos lembrar que a globalização, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno. E como um fenômeno, ela tem como objetivo fazer a integração. Integração entre o quê? Entre as mais diferentes regiões ou países do globo terrestre, tá? Então, dentro dessa perspectiva, o que ela faz? Ela desenvolve o transporte de comunicações. Esse transporte de comunicações que a gente pode chamar de quê? De internet. Com a ascensão da internet, as mensagens instantâneas ficaram muito mais fluidas, né? Ficou muito mais fácil de você poder conversar com alguém à distância, o que causa uma visão, de modernização, não só da economia, mas também de perspectiva de vida social, ok? Então, nesse sentido, questão de número 2 só pode estar ok. Marca aí no seu material. Questão de número 2 certa, ok? Questão de número 3. Graças à expansão do agronegócio, a China é o mais importante parceiro comercial do Brasil. Assim, o que acontece na economia chinesa exerce forte influência no desempenho da balança comercial brasileira. Balança comercial brasileira é o quê? É tudo aquilo, né? É o que entra e o que sai. É o equilíbrio entre o que é importado e aquilo que é exportado. A China hoje é um dos principais parceiros financeiros econômicos do Brasil? É. Lembre-se de quem? Vamos lá? Vamos nos lembrar de quem? Dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os famosos BRICS. Qual é a intenção do BRIC? Ele detém um modelo de bloco econômico, tá? Mas ele não chega a ser um bloco econômico por conta de algumas questões um pouco mais conceituais e formais. Mas ele funciona como um bloco econômico. Então ele tem o objetivo de fazer o quê? Ele tem o objetivo de integrar a economia desses países. Lembre-se que também o Brasil é parceiro comercial de quem? É parceiro comercial dos Estados Unidos. Mas hoje também a China exerce forte influência sobre a nossa economia. De modo que o que acontece lá ou o que acontece com o dólar influencia diretamente aqui na nossa balança comercial. Ou seja, que é o equilíbrio entre aquilo que entra e entre aquilo que sai, aquilo que é importado e entre aquilo que é exportado. Tudo bem? Então, nesse sentido, questão de número 3 só pode estar ok. Questão de número 3 só pode estar certa, já está aí na tela para você. Marca no seu material, questão de número 3. Na atualidade, a China perdeu o vigor econômico e praticamente está afastada do comércio global. Questão de número 4. Nem preciso dizer para vocês, isso aqui está mais errado do que o Vasco ser campeão brasileiro esse ano, né? Lembre-se que a partir de 1990, a China começa a ganhar o quê? Vigor econômico, principalmente por conta do seu mercado extremamente moderno, tá? Por conta do seu mercado moderno e também por conta da sua perspectiva de capitalismo estatal. Ou seja, o Estado ainda interfere, mas a economia ela gira livre dentro de critérios liberais. Então, o capitalismo estatal é uma união
entre uma visão mais à esquerda, mais socialista, e uma visão mais à direita, mais liberal, capitalista de fato. Então, questão de número 4 só pode estar ok. Questão de número 4 só pode estar errado, já está aí na tela para você também. Última questão da nossa aula de hoje sobre globalização, sobre atualidades. Na ordem econômica global dos dias de hoje, inexiste qualquer organismo multilateral para estabelecer normas em relação ao comércio mundial. Questão de número 5. Certo ou errado? Obviamente, questão errada. Na ordem econômica global dos dias de hoje, inexiste. Inexiste? Não, pessoal. Existe. Está presente. Por isso que a questão de número 5 está errada, justamente por conta dessa palavra que eu acabei de destacar para você. Então, na ordem econômica global dos dias de hoje, inexiste qualquer organismo multilateral para estabelecer normas de relação com o comércio mundial. Lembre-se que a globalização, ela apresenta seus pontos o quê? Positivos e também o quê? Negativos. Dentro do ponto de vista positivo, nós estaríamos falando do quê? Da integração econômica, ok? Entre os mais diferentes países do mundo. Dentro do ponto de vista negativo, estaríamos falando de quê? Da desigualdade. De critérios de desigualdade. Ou seja, aqueles que são anti-globalização expressam a sua insatisfação acentuando as desigualdades mundiais. Aqueles que são a favor levam em consideração a intensificação do que? Da integração econômica entre os países e uma maior fluidez econômica entre os mais diversos países do mundo, contribuindo assim para a riqueza, para para a ascensão, melhor dizendo, para alavancar, melhor dizendo, a economia de determinados países ou de países do hemisfério sul, de países que são ainda subdesenvolvidos ou considerados países de terceiro mundo. Então, dentro dessa perspectiva, a questão de número 5 está ok? Está certo ou está errada? Está errada. Vou colocar aí na tela para você. Olha lá, questão de número 5 errada. E com isso, então, nós concluímos mais uma aula. Terminamos essa aula sobre globalização. Aula extremamente importante de atualidades que vai fazer a diferença na sua preparação. Por isso, compartilhe esse vídeo. Comenta esse vídeo. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula. Um forte abraço para você.